Hoje nós vamos estudar, no nosso corpo de doutrina, a questão da cristologia, a pessoa de Cristo, né? E todas as implicações bíblicas e teológicas com relação à pessoa de Cristo, né? Então, hoje a gente vai ver alguns aspectos aqui da sua pré-existência, da encarnação, da sua humanidade, da sua divindade, da vida terrena e um aspecto teológico, se der tempo, da questão do auto esvaziamento de Cristo. Teologicamente, a palavra é a kenosis, lá de Filipenses capítulo 2. Semana que vem, a gente vai continuar com esse tema, estudando a impecabilidade de Cristo. Cristo poderia pecar ou não poderia pecar, a morte de Cristo, né? A sua ressurreição, a sua ascensão e o seu ministério atual nos céus. O que é que Cristo, além de estar reinando, o que ele está, qual é o ministério de Cristo no céu? Então, tudo isso a gente vai ver na semana que vem, né? Hoje a gente vai ver a primeira parte da cristologia. Como ela é muito grande, a gente vai sempre dividir, quando esses temas forem grandes, doutrinários, em 2 estudos. É para não cansar e para que você também possa estudar, refletir, maturar um pouco, né, meditar nesses assuntos. Então, todos vocês que estão conectados e se conectando, boa noite, mais uma vez, a gente ainda não começou, né? Estava dando um tempo aqui, fazendo um teste com o Davi, para ver se estava tudo ok, com som, imagem. Por conta de domingo passado tivemos problema do som, que não saiu de forma nenhuma. Mas, graças a Deus, conseguimos resolver, e agora podemos fazer, né, nossos cultos de doutrinas nas quartas-feiras, pelo YouTube, e também os nossos cultos de adoração a Deus no domingo, às 19 horas. Nós estamos chamando culto, mas, na verdade, estudos, né? Porque estamos aqui usando esse mecanismo da tecnologia, da transmissão, e você na sua casa, e estamos em espírito de culto, obviamente, mas também um aspecto de estudantes, querendo estudar, conhecer e aprender mais da palavra de Deus. Ok, gente? Então vamos dar início, né? Já passou das 8 horas, estava aguardando, temos sempre anunciado às 8 horas, e algumas pessoas, por uma série de questões, acabam entrando e conectando. Vamos lá, mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos estudar a doutrina de Cristo, também conhecida como cristologia, né? E aqui eu quero já fazer algumas considerações para todos nós. Vejam, quando a gente fala de cristianismo, quando a gente fala de evangelho, né, ou de evangélicos protestantes, muitas vezes se tem a impressão que as pessoas não gostam, né, ou têm preconceito, mas se você observar na prática, ninguém vai ser contra a nossa prática, a nossa vida cristã, a nossa fé, a maneira como nós atuamos no mundo através de honestidade, caráter, simplicidade, as obras assistenciais. Ninguém reclama dos hospitais que nós construímos, dos orfanatos, dos asilos, né, das medidas de ação social, entrega de cesta básicas, escolas que montamos, universidades, né? Ninguém é contra isso, pelo contrário, eles acabam até aplaudindo, né, admirando, exaltando essa ação que os cristãos têm. Mas quando a gente fala da singularidade do cristianismo, ou da singularidade de Cristo, aí é que a coisa pega. Porque eles não aceitam quando nós dizemos que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, que não há um outro caminho a não ser através de Cristo, que não há nenhum mediador entre Deus e o homem a não ser
o Senhor Jesus Cristo. Então, toda vez que a gente faz essa singularidade em Cristo, é aí que a coisa fica feia para aqueles que não creem, né? Para as outras religiões, os outros credos, e até aqueles que não creem em Deus, que não creem, não têm uma fé, se declaram ateu. Enfim, sempre eles engasgam ou têm problema quando a gente fala da singularidade de Cristo. Então, essa doutrina de hoje, que nós vamos estudar, da cristologia, não é para falar daquele Cristo histórico, né, como as revistas sempre destacam na época de Páscoa, na época do Natal, o Jesus histórico, aquele homem judeu que viveu 2000 anos na Galileia e foi um modelo de ética, etc, etc, etc. Nós não vamos falar da questão histórica, apesar de termos inúmeras evidências históricas da vida e da pessoa de Cristo. Jesus Cristo, é o personagem da história da humanidade mais bem registrado de todos os tempos. Só para você ter uma ideia, quando eu fiz filosofia na Universidade aqui Federal, e quando a gente estudava os filósofos clássicos, né, Platão, Sócrates, Aristóteles, só para você ter uma ideia, Platão, que é um dos grandes filósofos clássicos, nós temos apenas 6, e eu vou fazer aqui, olha, 6 evidências históricas da existência, da possibilidade da existência desse personagem chamado Platão, desse filósofo Platão. E eu nunca vi ninguém questionando se Platão existiu ou não existiu. Com essas evidências, né, é um consenso acadêmico, universitário e mundial que Platão foi um personagem que viveu 300 anos aproximadamente antes de Cristo, né, e desenvolveu assim a sua filosofia como o livro A República e etc. Né? Agora, para você ter uma comparação de Platão para Jesus Cristo, a gente tem mais de 100 mil relatos históricos. Isso eu não estou me referindo à Bíblia, eu estou falando relatos que são arqueológicos, né, historiadores que encontram citações, né, não há na história da humanidade um personagem mais bem evidenciado, registrado, catalogado do que o Senhor Jesus Cristo. Então, para nós, isso é ponto pacífico, a questão da existência de Cristo. Mas agora eu queria começar, e se você tiver caneta e papel, quiser anotar, o primeiro aspecto que a gente vai tratar aqui da cristologia é a pré-existência de Cristo. É o Cristo pré-encarnado. Antes do seu nascimento com Maria, no Novo Testamento, nós tivemos várias aparições de Cristo no Antigo Testamento. Então, lembra que para nós que cremos na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Estudamos 2 semanas atrás, né, a respeito da primeira pessoa da Trindade. Agora, nós vamos estudar a segunda pessoa, que é Jesus Cristo. E, para comprovar a sua pré-existência, eu tenho 5 argumentos aqui para passar para vocês. O primeiro argumento é do Antigo Testamento, várias passagens. Mas eu vou citar uma que é mais conhecida de todos, que é Isaías 9:6, que um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Veja, Isaías, capítulo 9, versículo 6, já fala que Cristo, ele era o Pai da eternidade. Então, antes de tudo existir, antes do mundo vir à existência, antes da criação, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Antigo Testamento é uma prova da pré-existência de Cristo. Fora várias aparições de Cristo no Antigo Testamento. A segunda prova já é do Novo Testamento. João, Evangelho de João,
capítulo 8, versículo 58, João 8, 58, diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. O Senhor Jesus falando no Evangelho de João, capítulo 8, verso 58, dizendo que antes da existência de Abraão, dos patriarcas, Abraão viveu há 2000 anos antes de Cristo, aproximadamente. Antes da existência de Abraão, Cristo já existia. O próprio Cristo, no Novo Testamento, está dando, assim, esse testemunho. Então, nós já vimos duas provas. A do Antigo Testamento, que ele é o Pai da eternidade, em Isaías 9, 6, e a do Novo Testamento, em João 8, 58, que ele já existia antes de Abraão. A terceira evidência ou prova da sua pré-existência são através das suas obras. Colossenses capítulo 1, verso 16, que Cristo é o autor da criação. Ele também participou, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Tudo está sujeito debaixo das suas mãos. Então você vê que a criação também é obra de Cristo, a segunda pessoa da Trindade. O quarto argumento e evidência aqui é a prova das suas aparições no Antigo Testamento, como eu falei. Êxodo capítulo 3, versículo 2, ele aparece e recebe a adoração e é identificado como um anjo do Senhor. Então, várias outras passagens, eu não sei se você lembra quando Cristo aparece com dois anjos antes de enviar os anjos a Sodoma e Gomorra, e ele conversa com Abraão, e Abraão começa a interceder para que ele não destrua a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, mesmo antes de Abraão, ou durante o tempo de vida de Abraão, e várias outras passagens, Jacó, quando lutou com o anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor é identificado como Cristo pré-encarnado, nós chamamos isso de uma cristofania, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. E a última prova da sua pré-existência são os seus nomes. Olha os nomes que foram dados para Cristo no Novo Testamento. Logos. E essa palavra logo, ele tem um aspecto, tem várias traduções. Logo significa palavra, verbo, assunto, questão, mas também significa eterno. Filho de Deus, um outro nome. E o próprio Yahvé, ou Yahvé, ou Javé, o eu sou. Esse nome, foi identificado com Cristo, o eu sou. Então, a sua pré-existência, nós temos esses 5 argumentos aqui para mostrar a pré-existência de Cristo. O Antigo Testamento, Pai da eternidade, o Novo Testamento, antes que Abraão existisse, as suas obras, como a criação, Colossenses 1,16, suas aparições no Antigo Testamento, Êxodo 3, versículo 2, e os seus nomes, Filho de Deus, Logos e o Eu Sou. Tudo isso são provas da pré-existência de Cristo. O segundo ponto que nós queremos ver agora é a sua encarnação. Como eu falei, Jesus é o personagem histórico mais bem registrado na história da humanidade. Não há quem se compare, quem chegue perto de Cristo. Então, a encarnação de Jesus, o meio que foi utilizado foi o nascimento vaginal. Ele nasceu da Virgem Maria. E isso foi predito em Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías é um livro de aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Foi provado também no pronome, quando Mateus 1,16 fala que Jesus nasceu da Maria, da qual nasceu Jesus. O pronome feminino que é empregado ali no nascimento de Jesus fala que o nascimento de Jesus não tinha participação de José, ele não foi gerado por José, mas foi gerado pelo Espírito Santo em Maria. E as razões da encarnação, por que Cristo nasceu? Qual a necessidade do Filho de Deus, da segunda pessoa da Trindade, encarnar? João 1,18 diz que ele veio revelar Deus aos homens. Sabe por que Jesus encarnou? Porque ele veio nos revelar
a respeito de Deus Pai. O segundo argumento é que 1 Pedro 2:21 diz que Jesus veio prover um exemplo de vida para todos nós. Ele não só veio nos revelar o Pai, como diz João 1,18, Evangelho de João, mas 1 Pedro 2:21 diz que ele veio nos prover um exemplo de vida. E o terceiro argumento está em Hebreus, capítulo 10, versículo de 1 a 10. Hebreus 10 diz que Cristo veio prover um sacrifício pelo pecado da humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele também veio para ser o nosso Cordeiro pascual, o sacrifício perfeito. O quarto argumento da razão da encarnação está em 1 João 3,8. 1 João 3,8 diz que Cristo veio destruir as obras do diabo. E a Bíblia diz que o diabo ele veio matar, roubar e destruir. Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, Cristo veio destruir as obras do diabo. O quinto argumento está também no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 1 e 2. Hebreus 5, 1 e 2 diz que Cristo veio ser o sumo sacerdote misericordioso. Cristo é o sumo sacerdote que usa de misericórdia para conosco. Na nação de Israel, para ser um sacerdote, ele tinha que ser da tribo dos levitas, da tribo de Levi. E Jesus é da tribo de Judá, ele é até identificado como leão da tribo de Judá. Mas o livro de Hebreus fala que Jesus ele não é da ordem sacerdotal dos levitas, mas ele é de uma ordem chamada a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem de sacerdote para todos os povos da humanidade. Então, Jesus é o sumo sacerdote. Lucas, capítulo 1, versículo 31 a 33, diz que Cristo veio cumprir a aliança davídica, a aliança que Deus fez com Davi. Então, esse também era um dos propósitos. E a última razão da encarnação está lá em Filipenses, capítulo 2, verso 9, que diz que ele veio para ser sobremodo exaltado. Olha, esses são 7 argumentos em favor da encarnação de Cristo. Por que eu estou frisando isso? Porque tem uma doutrina herética chamada docetismo, e eles acreditavam que Cristo não tinha um corpo humano. Ele tinha uma aparência humana, era como se Cristo fosse um fantasminha camarada. E que por isso ele caminhava sobre as águas, passava pelas paredes, sem abrir porta, realizava milagres, né, ressuscitava mortos, curava enfermos, porque ele era um espírito iluminado, mas ele não tinha corpo. Ora, se Cristo não tivesse um corpo, ele não teria sido crucificado. Se ele não for crucificado, não haveria derramamento de sangue. E sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Então aqui nós vimos 7 argumentos, 7 razões para a encarnação de Cristo. Eu vou repeti-las bem rápido. A primeira, revelar Deus aos homens. João capítulo 1, verso 18. A segunda, prover um exemplo de vida. 1 Pedro 2, 21. A terceira, prover um sacrifício perfeito pelo pecado. Hebreus 10, de 1 a 10. A quarta, destruir as obras do diabo. 1 João 3, versículo 8. Quinto argumento, seu sumo sacerdote misericordioso. Hebreus 5, de 1 a 2. O sexto argumento, cumprir a aliança davídica. Lucas capítulo 1, 31 a 33. E o sétimo e último argumento, ser sobremaneira exaltado. Filipenses 2, 9. Então, essa pessoa, chamada Jesus Cristo, ela contém a divindade plena e a perfeita humanidade, numa única pessoa unida. Nós temos aqui um personagem único na história da humanidade. Um homem que é 100% divino e 100% humano.
Jesus não é 50% humano e 50% divino e se junta para dar, não. Jesus é uma pessoa, e essa pessoa, ela é completamente divina, 100%, mas também é completamente humano, 100% humano. Bom, então agora a gente vai estudar esses dois aspectos. O primeiro aspecto é a humanidade de Cristo, e o segundo aspecto é a divindade de Cristo. Né? A humanidade exatamente para provar que Cristo nasceu e teve um corpo humano. No credo apostólico, quando diz que creio em Deus Pai, nosso Senhor e Salvador, creio, né, que ele morreu, nasceu da Virgem Maria, né, e o credo ainda coloca lá, Mãe de Deus. Quando o credo apostólico coloca que Jesus nasceu da Virgem Maria e a identifica como Mãe de Deus, naquela época, naquele período do credo, eles não estavam divinizando Maria. A ideia ali era a humanização de Jesus, por conta do docetismo e de outras seitas e heresias que estavam surgindo em torno da pessoa de Cristo. Então, a ideia do credo era enfatizar que Jesus era humano, que ele nasceu de uma mulher, que ele tinha um corpo, que esse corpo era de carne e sangue, né, osso, pele, como o meu e o seu. O corpo de Cristo era um corpo humano. A diferença é que ele não tinha uma natureza pecaminosa. Ele tinha uma natureza humana sem pecado e uma natureza divina. Então, vamos lá. A respeito da humanidade de Cristo. Primeira coisa que eu falei, já destaquei. Jesus, ele possui um corpo humano. Gálatas 4:4 diz que ele nasceu de mulher. Nasceu da Virgem Maria. O segundo aspecto, esse corpo foi sujeito ao crescimento. Lucas 2, verso 52, diz que Jesus crescia em estatura diante de Deus e dos homens. Então ele nasceu como um bebê, se desenvolveu como uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, até chegar na maturidade do seu corpo, aos 30 anos, quando ele começa seu ministério. Provas de que Jesus tinha um corpo humano. João 1, versículo 1 diz: o que os nossos olhos viram e que as nossas mãos apalparam. Então, Jesus não só era visto, mas ele era tocado. Tirando aquela ideia de que Jesus era um fantasminha, camarada. De que Jesus é uma aparição de um espírito de luz. Não, Jesus era humano e ele era tocado pelas pessoas. Hebreus 4:15 fala que ele tinha um corpo sem pecado. Essa é a diferença para todos os seres humanos. Jesus não tinha uma natureza pecaminosa. Então, a humanidade de Cristo já enfatiza que ele tem um corpo, mas também, para ser humano, ele possui uma alma e um espírito humano, como eu e você, que temos corpo, mas temos alma e temos espírito. Mateus 26, versículo 38, fala exatamente disso, né? Desses aspectos, né, que o ser humano nós temos um lado material e um lado espiritual. Material, o nosso corpo, e espiritual, o nosso espírito e a nossa alma. Então, Cristo, ele tinha um corpo humano, mas ele tinha alma, tinha espírito. Cristo, na sua humanidade, ele também foi sujeito a limitações, como eu e você, né? Que limitações são essas? Veja, Mateus 4, versículo 2, ali no deserto, ele passou fome. O texto diz que Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o diabo apareceu. Mas isso é uma característica de humanidade, de alguém que tem um corpo, que precisa de alimento. Lucas, ou melhor, João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28, diz que Jesus sentiu sede. Lembra lá na cruz? Tenho sede. Ele não só teve fome, mas também tinha sede.
Ele comia e bebia, né? Muitas vezes ele foi chamado de comilão e de beberrão, porque comia e bebia com os pecadores. João, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6, fala que Jesus se cansou, ele estava cansado. Um estudo realizado ali na região da Galileia, onde Jesus desenvolveu seu ministério, dá uma ideia de que Jesus percorria aquelas cidades e ele andava, em média, 40 quilômetros por dia. Andar 40 quilômetros por dia, um ser humano num passo normal, ele anda aproximadamente 4 quilômetros por hora. Então, você tem uma média diária de Jesus caminhando 10 horas por dia. E além de caminhar, ensinar, pregar, ouvir, aconselhar, curar, jejuar, realizar milagres, atender as multidões. Então você vê que o corpo dele também cansado. E é exatamente isso que João está destacando aqui. Um outro destaque, além do cansaço, João 11:35 diz que Jesus chorou. Veja, ele tinha sentimentos. Jesus chorou com a morte de Lázaro, a quem ele amava. Jesus chorou quando olhou para Jerusalém e disse: Ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes que eu quis te acolher, como uma galinha que coloca os piquinhos debaixo das suas asas. Então Jesus se cansou, chorou, e Hebreus 4:15 diz que ele foi tentado. Como todo ser humano, Jesus também foi tentado. E, como ser humano, Jesus recebeu nomes humanos. A gente já viu que ele tinha recebido nomes que falam da sua pré-existência como filho de Deus e Javé, mas ele é chamado aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, como filho do homem. Ele também é identificado como filho do homem. E não só como filho do homem, Mateus 1:21 chama ele de Jesus, que é o nome grego do nome hebraico Josué. Josué era o nome provável que a família e os amigos e os discípulos o chamavam, já que eles eram judeus. O nome Jesus é o nome grego para o nome Josué. Como a gente tem em português Maria, em inglês Mary. Né? Essa era a transliteração do nome hebraico de Jesus, de Josué. Um outro nome que foi dado a ele, em Marcos 10:47, ele é chamado de filho de Davi. Muitas vezes ele foi identificado como filho de Davi. E 1 Timóteo 2:5, ele é chamado como homem. Então, todos esses nomes que são dados a Jesus aqui, filho do homem, filho de Davi, Jesus Cristo, homem, todos eles são nomes humanos, dados a pessoas reais. E por isso ele foi capaz de morrer, e morrer a morte de cruz. Todos esses aspectos aqui comprovam a sua humanidade. Jesus, ele é 100% humano. Agora, ele também é 100% divino, que é o que a gente vai ver agora. Vamos estudar esse aspecto da divindade de Cristo. Já vimos a sua encarnação e estudamos agora a sua humanidade. Vamos estudar na Cristologia a divindade de Cristo. Jesus, ele realmente é Deus ou era um louco? Ou era um profeta? Ou era uma pessoa iluminada? Né? Ou uma pessoa do bem? Ou um filósofo? Ou um líder religioso? Ou um revolucionário? São tantas características que tentam colocar em cima de Cristo, mas na verdade Cristo é o Deus homem. E é isso que eu queria provar. Primeiro aspecto, para provar a divindade de Cristo, são os nomes que ele recebeu.
Hebreus capítulo 1, versículo 8, chama Jesus Cristo de Deus. Um argumento muito forte. Os judeus jamais chamariam um homem de Deus. Jesus foi acusado de blasfêmia quando se identificou com o próprio Deus. Mas o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 8, diz que ele é Deus. Mateus 16 chama Jesus de Filho de Deus. E, novamente, Filho de Deus é um aspecto da divindade de Cristo. O terceiro argumento, em Mateus 22, versículos 43 a 45, ele é chamado de Senhor, aqui como Adonai. Não é aquele pronome de tratamento que nós nos referimos aos mais velhos, com todo respeito e reverência. Mas aqui é o Senhor, o Adonai, divino. Apocalipse 19, versículo 16, Jesus é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é um título para a divindade. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma outra prova da divindade de Cristo estão nas suas características peculiares que só pertencem a Deus. Lembra que a gente estudou aqui sobre os atributos de Deus, os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis? Esses atributos incomunicáveis são exclusivos da divindade. Pois é, Jesus tinha esses atributos. O primeiro aqui que eu quero destacar como atributo, Mateus 28, 18, fala que ele é onipotente. A onipotência, que é um atributo divino, Cristo tinha, porque ele é divino. Também onisciência, João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 48. Enquanto que Mateus fala da onipotência, João fala da onisciência. E Mateus 18, 20 fala da onipresença de Cristo. Cristo também é onipresente. Então você vê que esses atributos, além de outros, como João 1,4, que diz que ele é a vida. João 14, 16 diz que ele é a verdade. E Hebreus 13, 8 diz que fala da imutabilidade de Cristo. O Deus que não muda. Ele é imutável. Todas essas características aqui são características divinas. E só Cristo, como humano, pôde experimentar todas elas. Porque ele também é divino. Experimentar, não. Ele as tinha. É melhor colocado assim. Porque alguns podem entender que ele recebeu e depois perdeu, ou ele tinha e não tinha mais, não. Ele sempre teve todas essas características aqui. Tá bom? Mais um argumento da sua divindade. Jesus permitiu ser adorado. E em toda a Bíblia isso é um conceito básico. Adoração só a Deus. Nem os anjos recebiam adoração. Só Deus é digno de ser adorado. E por quem Jesus foi adorado? Hebreus capítulo 1, versículo 6, diz que ele foi adorado pelos anjos. Os anjos reconheceram a divindade de Cristo e o adoraram. Mateus capítulo 14, versículo 33, fala que os homens também o adoraram. E Filipenses 2,10 diz que ele foi adorado por todos. Ele recebeu a adoração de todos. Então, esses argumentos dão provas aqui da divindade de Cristo. Quando eu falei lá, citando o texto de Colossenses, que Cristo criou todas as coisas, as suas obras revelam também a sua divindade. Por exemplo, João 1,3 fala que
Cristo também é o autor da criação, não só aquele texto de Colossenses ao qual eu me referi, mas também aqui João 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. E Colossenses 1, 17, fala que não só criou, mas sustenta todo o universo, o planeta, nossas vidas. Tudo está debaixo da sua mão e do seu controle. Lucas, capítulo 7, versículo 48, Jesus oferece perdão dos pecados. Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus perdoava pecados. João 5, 25, a ressurreição dos mortos. Só Deus tem o poder de ressuscitar a morte. João 5, 27, julgamento. Ele irá julgar os povos, as nações. Isso é um atributo divino, de juiz, né, e de juízo para a humanidade. E João 15, 26 fala que ele nos enviará, e já nos enviou, o Espírito Santo, o Paracleto, aquele que estará conosco. Mas na frente a gente vai estudar aí a doutrina do Espírito Santo, chamada de pneumatologia. Mas hoje nós estamos aqui estudando a cristologia. E para terminar esse argumento da divindade de Cristo, a divindade de Cristo é provada pela Trindade. João 4, 23 e João 10, 30 diz: eu e o Pai somos um. Mateus 28, 19 diz que ele também é um com o Pai e com o Espírito Santo. Então a Trindade é que fecha essa questão na pessoa de Cristo, como a segunda pessoa da Trindade e como o Deus homem. Jesus, volta a enfatizar, ele é 100% divino e é 100% humano. Ok, queridos? Mais um argumento aqui que eu gostaria agora de a gente ver. Então, o que esse Deus humano veio fazer aqui na Terra? Por que ele não resolveu as coisas do céu? Por que ele não mandou um outro mensageiro, um anjo? Por que da sua vida? E uma música antiga dizia assim: Senhor Jesus, ainda não entendo os espinhos. A música do Grupo Novos. Vamos entender aqui a vida terrena de Jesus. Primeiro, a gente já comentou sobre isso, que o seu nascimento, né, e como bebê, como criança, no manjedouro. Depois, quando criança, foi apresentado no templo, examinado pelos sacerdotes. E aí a gente tem um hiato da sua adolescência e juventude, e ele aparece já com 30 anos, né, indo para o deserto, sendo tentado, e depois escolhendo os discípulos e se revelando num casamento nas bodas de Caná da Galileia. E aí começa os 3 anos do ministério até a sua paixão. Qual foi a pregação de Cristo enquanto aqui na Terra? Ele desenvolveu um ministério inicial na Judéia, João capítulo 2. Depois, Marcos capítulo 1, ele mostra que ele também viveu ali e desenvolveu um ministério na Galileia. Tanto é que ele era identificado como Galileu. E ali era chamada Galileia dos gentios, né? Era a Galileia de uma região de pobreza. Tanto é que quando apresentaram a Natanael Jesus, e disseram para Natanael que ele tinha vindo de Nazaré, Nazaré era uma vilazinha insignificante na cultura daquela época. E Natanael disse: Nazaré? Sai alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré não tem nada. Mas Nazaré tem o nosso Salvador, o nosso único e suficiente Salvador. E por último, ele desenvolve o ministério ali na Pérea, antes da sua paixão. E quando ele vai para Jerusalém, é traído por um discípulo, preso, escorraçado, crucificado. Mas antes da crucificação, é interessante que Jesus passa por vários julgamentos, por vários tribunais.
E numa ordem aqui, depois da prisão de Jesus, primeiro levaram Jesus para o sumo sacerdote Anás. Está em João capítulo 18, versículo 22 a 24. Depois esse sumo sacerdote leva ele para o chefe dos sacerdotes, que era Caifás. Mateus capítulo 14, versículo 53. Tudo isso para condená-lo à morte. Mas como os judeus não tinham poder de condenar um homem à morte, só Roma, naquela época e naquele momento, eles levam Jesus então para Pilatos. É o primeiro momento que ele passa por Pilatos. Marcos capítulo 15, versículo de 1 a 5. Como Pilatos não vê nenhum motivo para a morte e crucificá-lo, Pilatos entrega ele para ser açoitado. Mas antes envia Jesus para Herodes, que era um rei do meio daquela época e que tinha autoridade em Jerusalém e na Galiléia, em toda aquela região. Depois que ele passa por Herodes, isso está em Lucas capítulo 23, versículo de 8 a 12, Herodes acha que Jesus é um louco e ele devolve ele para Pilatos. Herodes não quis dar a sentença de morte. E aí, quando ele chega para Pilatos, Pilatos, naquela ânsia de permitir que um preso fosse solto, como era a cultura naquela época, achando que o povo iria escolher Jesus, coloca Jesus e Barrabás, e nós conhecemos a história, e o povo escolhe Barrabás. E aí Pilatos lava as mãos e entrega Jesus para a crucificação. Depois da crucificação e morte, ele é sepultado e, ao terceiro dia, ele ressuscitou com poder. A gente vai estudar na semana que vem essa questão da ressurreição e da morte de Cristo. Mas como são muitos textos, eu queria terminar hoje estudando uma passagem teológica da pessoa de Cristo para a gente entender essas duas questões aqui que a gente estudou bastante, que é a humanidade e a divindade de Cristo. Os teólogos chamam esse texto e essa condição de kenosis. A kenose é o esvaziamento da glória de Deus na pessoa de Cristo. Isso está lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao verso 11, que eu vou ler aqui na minha versão. Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Diz assim o texto da palavra de Deus: Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A kenosis, que a gente se refere, está no versículo 7, aí, que é a si mesmo se esvaziou. Né? Durante a sua encarnação, Cristo, ele cobriu a sua glória divina. Ele não, quando ele ressuscita, ele aparece glorificado. Mas antes da ressurreição, a glória de Cristo foi encoberta. O que isso significa? O encobrimento da sua glória, né, foi a maneira de Deus assumir essa forma humana, o Senhor Jesus Cristo, e não se revelar como Deus. Então, até quando ele fazia os milagres, ele dizia: olha, não fala, não conta. Quando as pessoas vinham e se prostravam e adoravam, ele ainda não permitia que as pessoas saíssem anunciando que ele era o Deus homem. Ele veio cumprir o seu ministério. E durante esses anos que ele viveu,
e viveu normalmente, como ser humano normal, até chegar o momento de ele se revelar como Filho de Deus. Um outro aspecto do encobrimento da sua glória, existe uma heresia que diz assim que Jesus perdeu os atributos divinos quando ele se tornou humano. Porque um argumento, por exemplo, como é que ele seria onipresente se ele tinha um corpo? Se ele tinha um corpo, ele não podia estar em todos os lugares. Esse é o argumento. Mas a onipresença de Cristo não se limitava ao corpo dele. Lembra da história que eu acabei de contar de Natanael, quando Natanael disse, porventura, saiu alguma coisa boa de Jerusalém? Como é que esse cara pode ser o Messias? De Jerusalém não, desculpa, de Nazaré? Ele não é Messias nenhum. O Messias vai vir de Nazaré? Olha a resposta de Jesus. Natanael, quando você estava debaixo daquela árvore, eu te vi. Ele não disse assim, eu sabia que você estava. Não, ele disse, eu vi você. Eu estava lá. Jesus, ele não perdeu nenhum dos seus atributos divinos. Mas muitas vezes, ele abriu mão de usar. Esse é o esvaziamento. É o se humilhar. A encarnação, o sentir fome, sede, frio, calor, cansaço, tristeza, chorar. Tudo isso é uma prova da majestade do caráter de Jesus Cristo. Ele poderia, quando estava ali no deserto, jejuando, ele poderia em algum momento estalar os dedos e os anjos apareciam com um banquete, poderia ter transformado pedras em pães, ele poderia fazer muitas coisas, mas ele preferiu fazer a vontade do Pai que estava nos céus. E a vontade de Deus é que ele fosse o nosso Cordeiro Pascual. A kenosis aqui mostra que para que o sacrifício fosse aceito, teria que vir por um homem. Porque o pecado entrou pelo primeiro Adão. Mas também o pecado foi tirado, foi perdoado, foi purificado por Jesus, que é o segundo Adão, o Adão perfeito. Mas a gravidade do pecado, que foi contra Deus, ela só poderia ser aceita se fosse de igual tamanho retirada pelo próprio Deus. Então Jesus tinha que ser humano para ser o nosso sacrifício substitutivo na cruz, ser o homem que morreria pelos nossos pecados, sem ter cometido o pecado, mas tinha que ser divino para que fosse aceito diante de Deus e para perdão de toda a humanidade. Essa é a kenosis, essa é a maneira que as duas naturezas de Cristo, elas se revelam para nós através de um plano maravilhoso e eterno de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo encarnou para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Mas ele ressuscitou e ele agora está à destra de Deus, reinando soberanamente. E isso a gente vai estudar na semana que vem. Ok, gente? Eu espero que a gente tenha contribuído aqui com esses tópicos da cristologia. Só fazendo um resumo final, estudamos a pré-existência de Cristo, a encarnação, a humanidade, a divindade, a sua vida terrena e essa questão teológica do esvaziamento ou de kenosis. Na semana que vem nós vamos estudar a impecabilidade de Cristo. E aí eu quero deixar uma tarefinha de casa aí para os universitários, estudantes, todos vocês. Jesus podia pecar? Deus pode pecar? Você vai pensar, mas ele era homem. Sim, mas ele era Deus.
E se ele não podia pecar, então por que ele foi tentado? Né? E se Jesus era Deus e ele homem, né, e Cristo morreu na cruz, Deus pode morrer? Que história é essa? Aí novamente você deve estar pensando, não, mas morreu o lado humano. Mas quem morre é a pessoa. E a pessoa era humana e era divina. Então, duas perguntinhas aí para os universitários debaterem até a semana que vem. Semana que vem a gente vai estudar isso: a impecabilidade, a morte, ressurreição, ascensão e o ministério atual de Cristo nos céus. Tá bom, meus queridos? Espero estar contribuindo aí com todos vocês. Quero mandar um abraço fraterno a todos os queridos que estão aqui nos acompanhando. Graças a Deus não tivemos problema de imagem, de som. Domingo estaremos aqui fazendo uma mensagem de edificação às 19 horas, 7 horas da noite, para a edificação do povo de Deus. Semana que vem, na quarta-feira, às 20 horas, estaremos com mais essa questão doutrinária da cristologia. Ok? Espero que você tenha ainda um restante de semana abençoado e que você fique na paz de Jesus. Vamos orar e aí assim encerraremos nosso culto de doutrina nesta quarta-feira. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque no teu plano eterno o Senhor mandou o teu filho, teu único filho, o unigênito, mas agora ele se torna o primogênito de uma grande família, a família de Deus. E como filhos amados que nós somos, pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício vicário, pelo sangue derramado na cruz, pela remissão dos nossos pecados e pela vida eterna que Ele nos concede. Queremos te agradecer, dizer que é um privilégio fazer parte do teu povo, poder levar a tua mensagem e a tua palavra de amor e de esperança a todos os povos. Esse é o nosso desejo, Deus. Essa é a nossa oração. E nós a confiamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, muito obrigado aí pelo carinho de vocês, pelas mensagens. Não vou citar nomes para não deixar ninguém de fora. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Domingo, se Deus quiser, estamos juntos aqui mais uma vez. Tá bom? E na próxima quarta, às 20 horas. Forte abraço a todos. Grande abraço da nossa família.